Você pode abrir a tua Bíblia em Atos capítulo 10. Atos 10. E eu quero também dar um pequeno testemunho, porque enquanto eu estudava a vida desse homem chamado Cornélio, que nós vamos estudar, eu falei: Senhor, mas eu não estou como ele foi. Eu não tenho essa condição. Eu não estou no patamar que ele estava. O Cornélio está de 10 a 0 na minha vida. E eu não sei nem como eu vou levar essa palavra. Mas o Senhor coloca o quê? Escolhe hoje o caminho que você vai seguir. Eu vi um homem, que nós vamos estudar a vida dele, que conseguiu tocar o céu. Literalmente tocou o céu. E eu vi que ao mesmo tempo eu não tinha tocado o céu como Cornélio tocou. Mas o Senhor vem para me salvar. O Senhor vem para te salvar. Hoje o que nós vamos ver é uma pessoa que está muito além. Está muito mais perto dos 144 mil do que a gente. E eu não me sentia nem digno de trazer essa palavra. Eu falei: Senhor, é uma palavra poderosa, a vida desse homem é poderosa, não a minha palavra. A vida do Cornélio é poderosa, mas eu não tenho poder para falar isso, porque eu não estou vivendo tudo isso que ele faz. Mas o Senhor, com misericórdia, Ele traz, porque o tempo de trazer a palavra é agora. Então, pegue a porção que cabe a você, assim como Deus foi me restaurando durante o louvor para a cura. Olha para as coisas que esse homem fez, olha para a vida dele e fala: Senhor, o Senhor veio para salvar, o Senhor pode salvar o pastor, o Senhor pode salvar a minha vida. Aceita que a mensagem é para você, porque o Senhor quer falar com todos nós esta manhã, amém? Antes de ler, fecha os teus olhos, mesmo assentados. Pai, desvenda os nossos olhos para contemplar as maravilhas da tua lei, em Cristo Jesus, amém. Atos 10, 1 diz assim: E havia em Cesareia um varão chamado Cornélio, um centurião da coorte, chamada coorte italiana. Cornélio significa chifre ou corno em grego, latim. Isso significa então autoridade, poder, uma atitude elevada. E o texto começa dizendo que nessa cidade, Cesareia é como se fosse a capital. Então lá na capital, que era a beira-mar, o homem chamado Cornélio, ele era centurião. Centurião vem da palavra cento, ou seja, 100. Ele era chefe de 100 soldados. E esses 100 soldados participavam disso que se chama corte. O que é uma corte? Uma corte, ela é um grupo de cada centúria tinha 100 soldados. Cada 2 centúrias era um número a mais. Cada 6 centúrias dava como é que era o nome mesmo? Um manípulo. Cada 6 centúrias dava um manípulo, e cada 600 homens, então, representava uma corte. Ele fazia parte de uma dessas cortes. Então ele era um soldado de importância e ele trabalhava para o exército. O exército romano era tão grande que eles comandavam uma região tão extensa, que era até então o mundo conhecido, que eles tiveram que subdividir em pequenos líderes. E esses pequenos líderes também tinham o nome de tribunos. Você já leu essa palavra na Bíblia, tribuno? Tribuno era alguém que era do exército e que era um homem de confiança, um homem de liderança, um homem de lealdade e que podia ser confiado. Cornélio era um desses. Ele era alguém de extrema confiança. Mas olha o que o texto diz. Ele introduziu quem era o Cornélio, mas agora o versículo 2 diz: um homem religioso, na tradução revista e corrigida fala um homem piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual dava muitas esmolas ao povo e sempre orava a Deus. E esse versículo, ele me humilhou de uma maneira tão intensa que eu não estava nem com coragem, com ousadia para trazer essa palavra. Por quê? Porque ele era um homem religioso.
nós somos religiosos? Sim, nós somos. Mas a palavra religioso, traduzida também como piedoso, é aquela pessoa que é totalmente dedicada. A palavra piedoso é um adorador ardente, um adorador que pega fogo espiritual. O piedoso é aquele que incendeia aonde ele está. A piedade é o que nós vimos aqui no louvor e que começou a acender a vida espiritual, mas o piedoso, ele é fogo 24 horas no ar. Piedoso pega fogo espiritualmente constantemente, e o Cornélio, não sendo judeu, é chamado piedoso. E ainda fala, temente a Deus. E nós já estudamos, nós já debruçamos, nós já repetimos e lavamos a nossa mente com a palavra temor. Intensa consciência de Deus 24 horas. Cornélio era esse homem. E o texto continua dizendo, com toda a sua casa. Sabe o que significa toda a sua casa? Que a mulher do Cornélio se converteu, que os filhos do Cornélio se converteram, que os seus servos se converteram, que todos os que estavam ao redor se converteram, a ponto de até, nós vamos ver no versículo para frente, até o soldado dele se converteu. Ele era um homem religioso, temente a Deus, com toda a sua casa, toda ela. Sabe o que isso significa? Como você está influenciando o seu lar? Você é capaz de incendiar com a piedade de Cornélio e fazer a sua casa pegar fogo diante de Deus? E eu disse, não, Senhor, eu não estou nesse nada. Você está sendo fiel a ponto de dedicar a sua palavra, o seu tempo à palavra de Deus e levar a palavra aos seus e todos eles se converterem? Não, Senhor. Eu fui olhando para a vida de Cornélio e só dizendo, não. Em alguns momentos, em breves ou relances, mas você está sendo fiel constantemente? Não, Senhor, não estou. E o Senhor foi me perguntando o tempo todo, como você é conhecido? E a pergunta que eu faço para a igreja, Cornélio, apesar de ser um homem de respeito na sociedade, porque era um soldado, era um centurião, era um chefe de soldados, e naquele tempo os soldados romanos, eles eram mal vistos. Por quê? Porque eles eram odiados por brutalidade e por agressividade com a população, porque eles impunham, eles tinham poder na mão, eles mandavam. Mas o Cornélio, ele era conhecido de outra maneira, ele era religioso e temente a Deus. E quem está dizendo isso? A Bíblia. Sabe o que isso significa? Que não é que Cornélio tinha uma propaganda eleitoral. Cornélio não fazia campanha. Cornélio teve propaganda celestial. O nome dele foi confirmado no céu. E aí o Senhor me perguntou, teu nome já está confirmado com toda piedade e temor no céu? E eu falei, não, Senhor. Como você é conhecido? Como aquele cristão caloteiro? Como aquele cristão sensual? Como aquele cristão mal-humorado? Como aquele cristão orgulhoso? Avarento? Passional? Uma pessoa que é cristão, mas é todo emotivo, desequilibrado emocionalmente? Você é conhecido como frouxo ou como um banana? Você é rebelde aos seus pais? Você é um cristão resmunguento, murmurador? O seu relacionamento é briga o tempo todo? Você é uma pessoa, uma mulher rixosa? Qual tipo de cristão você é? Como as pessoas olham para você e falam, é como Cornélio, piedoso e temente a Deus? Não, aquele lá, o Saulo, precisa chegar muito para chegar nos pés do Senhor. E eu tenho consciência, eu falei, Senhor, eu não posso levar essa palavra. Mas o Senhor disse, eu vim para te salvar. E eu decidi contemplar o Senhor. Eu decidi olhar para o céu e querer o que ele fez inconscientemente, porque ele desejava tanto a Deus, que o versículo continua assim, com toda a sua casa, o qual dava muitas esmolas ao povo. Cornélio dava muitas esmolas,
E aqui eu entendo dar esmolas ao povo, assim como a continuação, sempre orava a Deus, como duas informações, resumos da Bíblia. Amar a Deus sobre todas as coisas, porque ele decidiu e ele se dedicava a orar e falar com Deus o tempo inteiro. Ele amava a Deus, mesmo não sendo judeu. E o dar muitas esmolas ao povo é amar ao próximo como a si mesmo. Inconscientemente, Cornélio amava, ele guardava a lei e os profetas, e ainda tinha, apesar de conhecer principalmente o Antigo Testamento, ele já vivia o Novo Testamento do amor ao próximo. E a partir do momento em que Cornélio vive essa vida, o que acontece com ele? Este viu claramente numa visão, quase a hora nona do dia, um anjo de Deus. O que aconteceu com Cornélio? Tocou o céu. Ou melhor, o céu tocou Cornélio. Tudo que nós acabamos de cantar está representado na vida desse homem. Uma pessoa que escolhe a bênção, o amor, a vida. Uma pessoa que escolheu tocar o céu. Uma pessoa que decidiu não se contaminar, mesmo sendo romano. Ele escolheu. Romano era também, Roma é conhecida como Babilônia. Cornélio falou: não quero a Babilônia, eu quero temer a Deus e dar glória a Ele. E essa primeira mensagem angélica está escrita aqui. Olha, tanta provocação que eu fiz da mensagem evangélica e quase falei. Primeira mensagem angélica, Cornélio decidiu temer a Deus e dar glória a Ele. E ele não só falou, mas ele foi conhecido por causa das obras. As pessoas olhavam para Cornélio e viram o fruto. Ele era uma árvore que produzia fruto. Qual era o fruto então que está escrito? Orava. E ele orava pouco ou bastante? Sempre. A palavra da outra versão é: de contínuo orava a Deus. Lembra do sacrifício contínuo? O sacrifício contínuo de Cornélio era a oração e o amor às pessoas. E quando fala, eu fui estudar um pouco desse texto, quando fala que ele dava esmolas ao povo, ele morava em Cesareia. Cesareia é em Israel. E ele ajudava. Quem eram os pobres? Eram os romanos? Tinha romano pobre? Não. Ali tinha soldados. Romanos pobres estavam em Roma. Quem eram os pobres ali? Eram os judeus. Ele ajudava aqueles que não eram do seu povo, mas ele se identificou com aquele povo e ele oferecia esmola aos pobres judeus. Ele oferecia aonde ele estava, ele se entregou. Este viu claramente, versículo 3, numa visão, quase a hora nona do dia. A hora nona era 3 horas da tarde, porque a hora sexta era meio-dia, números, vamos dizer, começa o pôr do sol, chegou na metade do dia, tinha dado mais ou menos 6 horas de luz do sol. A hora nona era 3 da tarde. Os horários comuns dos judeus orarem era a hora sexta e a hora nona. O que Cornélio estava fazendo? Quase a hora nona, um anjo apareceu. Cornélio viu como é que os judeus faziam e falou: eu quero fazer como eles. E ele só tentou? Não, ele fazia. Como que a gente sabe? Este viu claramente um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, homem de autoridade. E este, olhando para ele e atemorizado, disse: o que é isto, Senhor? E ele disse-lhe: as tuas orações, ou seja, o teu amor a Deus e as tuas esmolas, o teu amor ao próximo, tem subido para memorial diante de Deus. A obra de Cornélio chegou lá em Malaquias 3,16, 4,16, agora não lembro. E eis que existe um memorial diante de Deus, que está escrito a vida do seu povo. A vida de Cornélio foi registrada por um anjo dizendo: já chegou lá. Cornélio ainda não conhecia Jesus, mas a atitude e a dignidade desse homem já tinham sido levadas. Quem é você?
em 2 Coríntios 3,18, é aquele texto que fala que nós devemos refletir, todos nós, com os nossos rostos descobertos. Lembra aquela história de Moisés? Moisés, quando desceu do monte, ele manteve o véu porque o brilho o ofuscava, só que depois foi apagando. O que Moisés fez? Deixou a cortininha, para ninguém saber que o brilho estava apagando. O Paulo fala assim em 2 Coríntios 3, mas nós, sem a cortininha, com o rosto descoberto, nós devemos brilhar, as pessoas olharem diretamente no nosso dia a dia, e olhar para nós, e ver o nosso rosto refletido, como espelho. O brilho da glória de Deus vem sobre nós, e as pessoas olham para nós, olhando para o espelho, e verem, não nós, mas ver a glória de Deus refletida. O próprio céu podia ver a glória refletida em Cornélio. E eu falei, Senhor, eu ainda não estou refletindo dessa intensidade, mas eu quero. E o Senhor disse, eu vim para te salvar. Cornélio foi um homem que, assim como cada um de nós, ele era um homem não judeu. Nós hoje somos considerados povo de Deus, povo de propriedade exclusiva. Mas sabe quem é o Cornélio? Aquele que hoje nessa igreja acabou de ser chamado de joio. Muitas pessoas aqui foram chamadas de joio porque Deus disse, vocês são. Só que sabe o que Cornélio fez? Ele falou, eu não quero ser. Eu gostei do que eu vi. É isso que eu preciso fazer. E eu vou seguir esse objetivo. Sabe o que Deus disse? Olha, Cornélio, eu sei onde você mora, eu sei onde o Pedro mora, porque nós vamos ler que ele manda chamar o Pedro. O texto todo está dizendo assim, não importa a nacionalidade, se é oriental, se é asiático, o que quer que seja, Deus sabe o endereço de cada um, e aonde cada um está dedicando a sua vida, e Deus chega com provisão, aonde quer que você estiver. Se for lá na chácara, se for na cidade, onde quer que você estiver, se for na faculdade, aonde quer que seja, o anjo do Senhor vai até você. O que Deus espera? Dedicação, entrega. E o anjo continua dizendo, agora pois, envia homens a Jope, e manda chamar um certo Simão, que tem por sobrenome Pedro. Cornélio foi o primeiro não judeu convertido. O capítulo 10 de Atos, ele vem antes do capítulo 9, que fala sobre a conversão de Saulo para Paulo. E a conversão de Saulo para Paulo, Paulo teve que passar muito tempo no deserto, até Deus tirar a contaminação daquele homem, o farisaísmo dele, porque ele era um fariseu. Deus teve que tirar tudo aquilo, e Cristo ministrou na vida de Paulo por muitos anos. Só que já tinha gente temente a Deus. O que Deus fez? O Pedro está pronto, manda lá para o Pedro. Só que Pedro, ele era um dos principais daquela reforma. E sabe o que Deus fala? Você, Pedro, vai fazer um trabalho que você jamais imaginou. Nós somos chamados a um trabalho que a gente não tem noção do tamanho. E Pedro foi o primeiro a pregar para o gentil, no caso, o Cornélio. Cornélio se converteu? Sim, nós sabemos pela história que ele se converteu. Mas nós vamos ser chamados a uma obra assim como Pedro. Sabe por quê? Pedro não poderia pregar para judeus, conforme era o costume deles. Só que aí Pedro teve aquele sonho. Descia aquele lençol com os animais puros e impuros. E aí é falado para Pedro, come. E Pedro disse, não como. Come, Pedro. Não como. Come, Pedro. Não como. 3 vezes. E aí quando chegam os auxiliares do Cornélio, o Pedro fala, não é sobre comida, é sobre pessoas que nós achamos que são imundas, mas elas são puras diante de Deus. Aonde Deus vai nos levar? Será que é para aquelas pessoas que a gente mais rejeita, mais despreza? E Pedro disse, eu entendi que Deus não faz acepção, Deus não diferencia, Ele escolhe aqueles que são tementes. Eu estava vendo, estudando sobre a vida de Cornélio, e um homem vira, um pastor vira e fala assim, e esse texto fala da predestinação.
salvação, porque Cornélio estava predestinado a ser salvo. Só que o texto não fala isso. Fala assim: de tanto que esse homem se dedicou, isso chegou no céu. É justamente o contrário de alguém ser escolhido antes. Cornélio não foi escolhido antes. Cornélio era rejeitado, assim como aquela mulher cananeia, que aí fala, mas até os cachorrinhos comem da migalha da mesa do pão. Aquela mulher foi aceita por causa da humildade. Cornélio da mesma maneira. E hoje, o joio no meio do trigo, que somos nós, e eu posso dizer que eu me considero ainda joio, porque eu não sou totalmente trigo. Aliás, não tem como ser totalmente, né? Eu sou joio ainda, Deus está me transformando. Eu aceito, assim como o gentio, a confissão de que eu quero ser aquele que está diante do memorial de Deus. Cornélio foi aceito. Pedro foi levado. Pedro pregou para ele e para todos os seus, como nós vamos ver. Mas Cornélio teve atitudes que o levaram a essa situação. Então, o versículo 5 diz então, agora vai até Pedro, versículo 6, este está alojado em um certo Simão curtidor, cuja casa está junto ao mar, e ele te dirá o que deves fazer. Então a cidade de Jope, que é a mesma cidade do Jonas, da história de Jonas, é um lugar beira-mar, lá em Israel, um lugar muito abençoado. E é um lugar que hoje é na região de Tel Aviv, que é a capital. Aquela cidade é muito especial, e Pedro foi levado para lá, e Pedro ficou um tempo naquele lugar. Eles já tinham pregado em Jerusalém. Lembra que quando veio o Espírito, veio Pentecostes, a chuva temporã, chegou sobre eles, eles pregaram em Jerusalém. Aí eles estavam pregando para toda a Judéia, já tinha sido levada a mensagem para Samaria, e agora através do Cornélio, ia chegar aonde? Até os confins da terra. Nós acabamos de ouvir no louvor, nós não sabemos até onde Deus vai nos levar. Orar por orientais. Me chamou a atenção essa informação que o Senhor colocou na mente da Simone. Será que Deus vai nos levar para outros países? Você está pronto? O Pedro estava lá longe, sabe o que Deus fez? Ó, você vai mandar auxiliares para ir lá buscar aquele homem. O que Deus está fazendo com a cidade de Barretos? Vocês do norte vão lá para o Hospital do Câncer e aí vocês vão receber um livro. Vocês lá de Minas Gerais vão chegar aqui, vai ter um livro que vai entregar para vocês. Deus move o tabuleiro. O jogo está acontecendo e Deus vai mexendo as peças. Só que as peças que estiverem funcionando serão usadas. E o texto continua dizendo assim, o final do versículo 6, ele te dirá o que deves fazer. Por quê? Porque Cornélio estava fazendo tudo o que ele podia, mas ele sabia que não era suficiente. Nós vamos entender isso com o texto. E tendo partido o anjo que falava a Cornélio, ele chamou 2 dos seus servos, e a um soldado, qual que é o adjetivo junto com o soldado? Religioso. Quem será que pregou com esse soldado? Cornélio. Era soldado dele, era um soldado de confiança. Então o poder da influência de Cornélio converteu até os seus soldados, que eram pessoas duras de coração, pessoas que tinham o poder na mão e que podiam pisar nas pessoas, mas por causa desse homem, desse testemunho, converteram-se ao Senhor. Se você continuar com o seu coração duro diante da sua família, a sua família nunca vai se converter. Se você continuar, eu sou assim mesmo, e eu não tenho paciência, e vai ser desse jeito, eles não receberão a graça, e a culpa é sua. Se você for frouxo diante dos seus, e não tiver autoridade, o Cornélios da autoridade na sua vida, eles não se converterão. No dia seguinte, aliás, na metade do versículo 7, vou ler de novo. E tendo partido o anjo que falava a Cornélio, ele chamou 2 de seus servos e a um soldado religioso dos que estavam continuamente ao seu serviço, ou seja, fazia parte dos 100 que trabalhavam para ele, porque ele era um centurião e cuidava de 100. E tendo-lhes declarado
todas estas coisas, Cornélio deu seu testemunho, eu recebi uma mensagem do céu, ele os enviou a Jope. E uma das coisas que eu mais tenho pedido a Deus é assim: Senhor, eu assisti um testemunho de um homem outro dia, e aquilo me chamou muita atenção, porque aquele testemunho foi muito impactante. Para mim foi impactante. Por quê? Porque eu vi uma pessoa que abriu mão de toda a sua vida, e ele assim: eu parei de fazer isso, eu parei de beber, eu parei de fazer bagunça, eu parei de festa, eu parei isso, aquilo, da noite para o dia. Me falaram: você tem que deixar de comer carne, eu deixei de comer, você tem que fazer isso, eu vou fazer, você vai ter que largar de sua namorada, ele falou: eu vou largar, você vai se dedicar a Deus, ele falou: eu vou me dedicar, você vai para o seminário, ele falou: eu vou para o seminário. Tudo que Deus pediu ele fez, porque a vida dele foi totalmente impactada por uma experiência sobrenatural com Deus. E eu falei: Senhor, eu preciso dessa experiência, eu preciso ser impactado ao ponto de ser transformado para nunca mais querer a vida que eu tenho. E eu me lembrei da minha esposa, que teve uma visão do céu, e que foi extremamente impactada por aquela visão, a ponto de dizer: eu vou servir, Senhor. A ponto de no batismo falar: eis-me aqui, e eu olhar e falar: não fala isso. E ela falou: eis-me aqui, envia-me a mim, diante dos céus. Eu vi aquilo, e a minha carne me envergonhou tanto que eu não tive coragem de falar com aquela ousadia, porque eu sabia dos desafios. Mas hoje eu disse, eu lendo essa história, estudando a vida de Cornélio, eu falei: Senhor, eu preciso disso para sair do marasmo, eu preciso disso para sair da vidinha medíocre que eu tenho vivido. Antes de continuar, volta um pouquinho na primeira página aí do capítulo 10. No comentário, o primeiro comentário diz assim: o capítulo 10 de Atos deve ser estudado. A senhora White diz assim: estuda todo o capítulo cuidadosamente e verás a simplicidade de toda a transação. Que transação? Um homem que temeu a Deus, que se dedicou e que, porque perseverou em oração, recebeu a mensagem de Deus totalmente poderosa na vida dele. E aí, com essa mensagem, ele alcança os que tinham mais luz que ele, porque até onde ele tinha luz, ele conseguiu. E aí o texto diz assim, ao comentário: então considera que o Senhor conhece cada um de nós por nome, exatamente onde moramos e o espírito que possuímos e cada ato de nossa vida. Estuda, é o que Deus me mandou fazer, e é o que eu estou mandando a igreja fazer agora. Estuda o capítulo 10 de Atos, medita nessas coisas, porque o Senhor quer que cada um da igreja tenha uma experiência espiritual com Deus. Essa semana nós temos uma tarefa, e a tarefa é orar até receber do céu. E eu não estou brincando, e eu não estou falando para a próxima semana, eu estou desafiando a igreja a obedecer e receber do céu uma experiência espiritual esta semana. Mas como? Eu não sei o tempo, quando que Deus vai falar comigo? O texto mesmo vai dizer. Versículo 9. No dia seguinte, estando eles, viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar quase a hora sexta. Pedro tinha muito mais luz que Cornélio. Pedro viveu com a luz. João fala que ele testemunhou da luz. Mas Pedro, no meio do dia, meio-dia, não é que ele ficou na sombra, subiu ao terraço. O hábito deles era orar num lugar exposto. Daniel não virava para a janela e orava. O Pedro subiu para orar, como era o hábito deles. Eles tinham um hábito de oração, e Pedro perseverou. E porque Pedro perseverou, aí olha o que acontece no 10. E ele ficou com muita fome e quis comer. Ou seja, provavelmente, o texto não diz, mas ele estava em jejum. Mas enquanto lhe preparavam, ele caiu em êxtase e viu o céu aberto. E aí o sonho que eu acabei de contar. Aí versículo 19, passado o sonho da visão do lençol.
Enquanto Pedro pensava sobre a visão, o Espírito disse-lhe: eis que 3 homens te procuram. Portanto, levanta-te, desce, vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. O Senhor dá direção. O Senhor prepara. Hoje, talvez você não saiba quem vai ser usado na tua vida para te iluminar, para te dar os próximos caminhos. Mas tem gente com mais luz que você. E pode ser que na tua casa, aquela pessoa que você nem enxergava, seja a pessoa que vai trazer luz para a tua vida. Sabe aquela, até o irmão compartilhou no culto passado, eu sempre desprezei as mensagens da minha esposa. Pode ser que seja ela, a luz maior que vai trazer luz para você. Ou seu marido, ou seus filhos. Nós não lemos na história que a serva da mulher do Naamã foi quem trouxe luz para o Naamã? Quem sabe são os filhos. Quem que Deus quer usar? Quem Ele quiser. Mas Deus vai usar uma pessoa de luz na tua vida para te iluminar. E o versículo 21. E descendo Pedro junto dos homens que lhes foram enviados por Cornélio, disse: eis que sou eu a quem procurais. Qual é a razão por que viestes? Então, e disseram: Cornélio, centurião, homem justo e temente a Deus, ou seja, os servos e os soldados. Lembra? São 3 testemunhas de Cornélio. Essas 3 testemunhas falaram sobre a vida dele. De boa fama entre toda a nação dos judeus. Veja, Cornélio era bom para os judeus. Foi avisado por Deus, através de um santo anjo, para que te enviasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Se você estiver com a mensagem do Senhor afinada, em oração, Deus vai mandar e falar: prega o que você tem para pregar, porque eu preciso saber. Gente, Deus envia no colo. Mandou lá onde o Pedro estava. Ele estava fazendo uma oração num lugar que ninguém sabia, e tinha o GPS para levar os homens que estavam em Cesareia até a outra cidade. A distância dessa cidade, eu fui olhar no mapa, entre Jope e Cesareia, era 1 dia de caminhada. Leva 1 dia andando para chegar. E eles acertaram a casa, o lugar certinho, porque Deus já tinha a informação. Então, chamando-os para dentro, os alojou. O que Pedro foi aqui? Hospitaleiro, coração disposto a receber. Não, entra, fica aqui comigo. No dia seguinte, Pedro foi com eles, ou seja, alojou, deu comida, deu descanso para eles, e falou: nós vamos fazer, mas nós vamos fazer com calma, vamos fazer a obra do Senhor. E certos irmãos de Jope o acompanharam. Então a obra foi crescendo, e junto com Pedro foram cristãos, porque eles eram cristãos ali, os que seguiam Pedro, e foram todos para ver o que ia acontecer. E no dia seguinte eles entraram em Cesareia, mais 1 dia de caminhada, e Cornélio os esperava. Olha a evangelização de Cornélio, já tendo chamado seus parentes e amigos mais próximos. Cornélio já tinha preparado, e por fé, porque já tinha recebido a mensagem, falou: venham, porque nós vamos receber de Deus. Cornélio já tinha recebido a visita do anjo, mas a parte do anjo foi só uma mensagem, o anjo aqui foi uma pequena ferramenta para algo maior. Cornélio era dedicado, Cornélio orava, Cornélio recebeu a visão espiritual, mas ainda faltava o principal. O que era? Jesus na vida dele. Cornélio não conhecia a Cristo. E a partir do momento que Pedro prega para eles todos foram batizados, todos foram cheios do Espírito. E aí Pedro reconhece e fala: olha, Pedro fala: olha, então Pedro fala: olha, o que foi feito é algo tremendo e maravilhoso. Como nós que somos de Deus vamos negar que essa obra é do Senhor? Para que haja esse espírito de discernimento, de enxergar o que está acontecendo, nós temos que ter a comunhão de Pedro.
Pedro teve um sonho, identificou que esse sonho era do céu, o sonho era celestial e que isso tinha um propósito. E aí depois que ele chegou lá, ele falou: agora eu entendi. E tem certas coisas que Deus vai te preparar, mas que você só vai entender no momento oportuno. Qual é o desafio que Deus tem para a Igreja Amor de Cristo nesta manhã? Eu quero que vocês tenham uma experiência espiritual. Eu quero que vocês sejam testemunhas, assim como diz lá em 2 Coríntios 3, que vocês sejam cartas de Cristo, que na escola as pessoas saibam quem vocês são, que nos estudos, no trabalho, no hospital, onde quer que seja, que vocês sejam servos de Deus, e que vocês sejam, assim como foi Cornélio, um exemplo de dedicação, de amor, de temor, e que eu conheço a obra de vocês, e que eu vou confirmá-los e colocar o nome de vocês como um memorial. E para isso, eu peço que vocês abram para a gente terminar em 1 João 3. 1 João 3, 18. 1 João 3,18 diz assim: meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Essa é a vida de Cornélio. Ele não falava as coisas, ele fazia as coisas. E nisto sabemos que somos da verdade e asseguraremos os nossos corações diante dele. Ou seja, nós vamos garantir o nosso coração diante dele. Onde foi subir o memorial do Cornélio? Diante de Deus. Desse jeito, em palavra, em obra e verdade, nós asseguraremos o nosso coração diante de Deus. Porque se o nosso coração nos condena, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Sabe? Deus sabe a impureza e a sujeira do meio do teu coração. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos então confiança para com Deus. Então a pergunta é assim: você tem total confiança em Deus? Não, eu não tenho. Então Deus está mostrando que o seu coração não está totalmente dedicado e que você está amando mais de palavras do que de obras e verdade. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos. Cornélio pediu. Ele pediu: Deus me ilumina, Deus me instrui, Deus me alimenta, Deus me ilumina, a ponto de Deus revelar do céu o propósito para ele. Então 22, em qualquer coisa que lhe pedimos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos as coisas que são agradáveis à sua vista. Até aí. Sabe o que isso significa? Que se você for fiel e dedicado, você pode receber bênçãos espirituais muito além do que você recebeu até hoje. Eu esqueci de falar, mas eu não vou deixar de falar. Volta para Atos 10, que eu preciso ler 2 versículos ainda. Desculpa. Atos 10. Eu preciso falar isso. Atos 10, 30. Eu vou ler o 29, né? Pedro está chegando na casa. 28, que esse texto de Pedro é muito especial. E Pedro lhe disse, né? Vós sabeis que é uma coisa ilegal para um homem que é judeu se reunir ou aproximar de alguém de outra nação. Mas Deus me mostrou a não chamar a nenhum homem de comum ou imundo. Essa é a tradução de Pedro para o sonho que ele teve. Portanto, ao ser chamado, eu vim a vós sem contradizer. Por isso eu pergunto, qual a intenção de terdes me chamado? Por que vocês me chamaram aqui? Se todos são iguais e você está dizendo que você é um homem temente, aí o Cornélio vai dar o seu próprio testemunho. Disse Cornélio, há 4 dias eu estava jejuando até
esta hora. Eu jejuei até o meio-dia, porque foi a hora do jejum. Eu jejuei 4 dias até esta hora. Então é possível jejuar 4 dias e receber a mensagem de Deus? Cornélio recebeu. Mas porque ele só fez 4 dias de jejum? Não. Porque ele tinha uma vida dedicada, porque ele tinha uma obra especial para fazer. Mas o Senhor está desafiando a igreja. E ele mostra que através do exemplo de um homem que era gentil, ele pode fazer mais. E Cornélio jejuou 4 dias e recebeu Pedro na sua casa. E a hora nona, eu orava em minha casa, e eis que um homem em vestes brilhantes se apresentou diante de mim e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, as tuas esmolas estão em memória à vista de Deus. Envia a Jope e manda chamar Simão, cujo sobrenome é Pedro. Ele não conhecia, ou seja, Pedro viu o poder de Deus na vida de Cornélio, porque ele descobriu até o nome de Pedro. Quem te falou? O anjo falou. Vai discutir com o anjo. Ele está alojado na casa de um certo Simão, curtidor junto ao mar, o qual vindo falará contigo. Cornélio foi dando tantos detalhes que Pedro foi ficando maravilhado. Imediatamente, eu não esperei uma semana, imediatamente mandei chamar-te, e tu fizeste bem em vir. Agora, pois, nós estamos todos presentes diante de Deus para ouvir todas as coisas que te foram ordenadas por Deus. E qual é o resumo da mensagem de Pedro? É o que nós começamos o texto a pregação, o culto da quarta-feira, os versículos 42 e 43. Ele nos mandou pregar ao povo e testificar que é o que por Deus foi ordenado para ser juiz dos vivos e dos mortos. Juiz faz o quê? Ele julga baseado no quê? Na lei. Pedro tinha que pregar que Jesus nasceu? Todo mundo sabia que Jesus já tinha nascido. Tem que se comemorar o nascimento de Jesus hoje? Não. Só por aqui já não se teria que comemorar. A mensagem agora é: Jesus morreu, Jesus ressuscitou e Jesus voltará. E quando ele voltar, ele vai julgar. Toda essa mensagem que está contida nas 3 mensagens angélicas é o que Pedro tinha que pregar. Da lei. E qual é, dentro da lei, quando existe um julgamento, o juiz usa todo o conjunto de leis para uma causa. Ele usa o problema que está acontecendo. Qual será o problema que vai estar acontecendo no final dos tempos? O sábado. Porque o extremo da divergência vai ser assim: a terra está sendo destruída porque tem um povo que não obedeceu a Roma, e por não estar guardando o domingo, Deus está castigando a terra. Um pontinho da lei, um mandamento, vai ser o ponto onde os juízes da terra desejarão e ordenarão a nossa morte. Esse é o juiz que estava julgando e que vai julgar. Só que ele vai nos julgar da maneira correta, não como os homens tentarão fazer, porque Deus não vai permitir. Amém? E o outro versículo fala: a estes dão testemunho todos os profetas. Todo o Antigo Testamento leva a Cristo. Cornélio conhecia o Velho Testamento, mas Pedro chegou e trouxe o que para ele? O Novo Testamento, a Nova Aliança. E nós temos a Antiga, a Nova Aliança. As 2 testemunhas estão diante de nós, e nós levaremos para dizer esta mensagem de Ele que foi ordenado por Deus, que é juiz dos vivos e dos mortos, para que todo que nele crer receba perdão e remissão dos pecados. Esse é o resumo das mensagens angélicas. Esse é o resumo daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. E Cornélio, a partir do momento que recebeu, conheceu a fé de Jesus. Essa é a mensagem que, como a senhora White disse, todos devem estudar cuidadosamente o capítulo 10 de Atos. Que Deus te abençoe, que você possa deixar a sua vida ser edificada, e assim como o Cornélio recebeu essa pérola de grande preço, você possa desenvolver
a ponto de receber essa pérola de grande preço, essa experiência espiritual, e ter uma nova vida. Eu escolhi para a gente cantar agora um hino que chama Bendita Segurança, que fala: que segurança sou de Jesus, por Ele agora eu vivo na luz, sempre vencendo. Aí a música no meio fala assim, eu não lembro a primeira parte, mas fala assim: sinto os enlevos e a glória dos céus. O Cornélio, eu enxerguei o Cornélio nesse louvor, porque ele fala que eu consigo perceber a comunhão espiritual que Cornélio teve. Ele fala: anjos descendo trazem do alvor. Os anjos, lembra a escada de Jacó? Os anjos sobem e descem. Os anjos descendo trazem do alvor, do brilho da glória de Deus, as coisas para nós aqui na terra. Nós vamos cantar o que Cornélio viveu, e é para cantar nossa alma, cantar o Senhor, dando sempre a Ele glória e louvor, temendo a Deus e dando glória. Hoje é dia de cantar essa primeira mensagem, falar: nós tememos e nós queremos glorificar o Senhor. Canta minha alma, canta ao Senhor, por Ele agora nós vivemos na luz, e nós vamos proclamar. Amém?